vovó surpreende ao revelar sua vingança secreta que pode transformar tudo para sempre. Era um dia quente em Recife. O sol brilhava intensamente enquanto Benedita Alves, carinhosamente chamada de Dita, ajustava seu avental na frente da barraca de linguiças que acabou de abrir. O aroma irresistível das linguiças grelhadas se espalhava pelo ar, atraindo moradores e turistas. Mas quem diria que essa mulher de 77 anos, que passara a vida enfrentando tormentas, estava prestes a revelar um segredo explosivo. A história de sua vida era cheia de dores e desafios, especialmente um: seu tio Juvenal. Maltratada na infância, Dita fazia questão de nunca deixar esse passado a dominar. Agora, ela tinha um negócio próspero e era um verdadeiro símbolo de superação. O que poucos sabiam era que sua prosperidade tinha um gosto amargo de vingança. Com seu olhar firme, Dita não apenas transformou sua vida, mas também buscava ajudar outras mulheres que, assim como ela, foram feridas pelo machismo. E Dita sorriu ao vê-lo atrás do balcão. Não de alívio, mas de satisfação. Um memorando das feridas que um dia permaneceram abertas. Mas aí, algo inesperado aconteceu. As ventanias de seu passado sopram com força, trazendo à tona segredos obscuros que Juvenal escondera com afinco. Uma noite, após fecharem a barraca, um homem desconhecido apareceu com uma revelação chocante. Juvenal estava envolvido em um esquema criminoso que ia muito além do que Dita poderia imaginar. E essas novas informações ameaçavam não apenas seu negócio, mas a vida que ela tinha conseguido construir. O coração dela disparou. O que mais ele escondia? As palavras flutuavam como sombras em sua mente, indo e voltando, um eco distante de uma infância perdida. Enquanto o bar começava a prosperar, a tensão aumentava. Dita passou a ter pesadelos com risadas sombrias e o olhar cruel de Juvenal. Ela precisava tomar uma decisão rápida, mas cada possibilidade parecia uma armadilha. E se tudo desmoronasse? E se na busca por sua liberdade, ela se tornasse novamente prisioneira do passado? Os murmúrios nas ruas indicavam que as pessoas já começavam a desconfiar. O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? Dita respirou fundo e se preparou. Uma chama acesa dentro dela a impedia de desistir. Não importava quão profundo fosse o abismo que Juvenal a puxasse. Ela havia nascido das cinzas antes e faria novamente. A luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dita respirou fundo e se preparou. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor dentro dela. A tensão no ar era palpável e as sombras do passado estavam por toda parte. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer.
mas nunca imaginou que seria tão impactante. Naquela noite, enquanto fechava o bar, ouviu um barulho na entrada. Era um homem, mas não qualquer um. Era Jorge, um velho amigo de sua infância, que ela não via há anos. Seu rosto estava pálido e seus olhos brilhavam com um medo que ela não conseguia entender. Dita, você precisa ouvir isso, ele disse, puxando-a para um canto. O cheiro da linguiça ainda pairava no ar, mas a atmosfera virou. Juvenal, ele não é quem você pensa. A voz de Jorge tremia. Dita franziu a testa, confusa. Como assim? Ela sabia de tudo o que Juvenal tinha feito, das mentiras e traições. Mas Jorge continuou. Ele está envolvido em algo maior, muito maior. Droga, pessoas! Se você continuar com isso, vai se colocar em perigo. As palavras dele penetraram seu coração, mas a ideia de Juvenal como um criminoso ainda não era suficiente para mudar tudo o que ela acreditava. Ele é um monstro, Jorge. Eu sei disso. Ele me destruiu. Dita respondeu, sua voz firme, mas o nó na garganta crescia. Então, Jorge olhou diretamente em seus olhos, um olhar que dizia tudo. Ele se aproximou ainda mais e sussurrou. Ele não é o único que te feriu, Dita. Você não sabe quem realmente era seu pai, quem ele era antes de desaparecer. Juvenal, ele está conectado a isso, a toda a sua dor. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O passado que ela acreditou ter superado começou a desmoronar em sua mente. Lembranças de quando era criança, de lágrimas em seu travesseiro, de promessas não cumpridas. O que você está dizendo? Ela mal conseguia articular. Seu pai, ele era parte de um esquema muito profundo. Juvenal e ele, juntos. Eu não sabia, Dita, mas eu vi. Eu vi as transações, o que eles fizeram. Jorge estava visivelmente angustiado. E enquanto ele falava, tudo na mente de Dita começou a girar. A confusão a sufocava. Seus olhos ardiam como a dor de descobrir que havia mais neste quebra-cabeça do que ela poderia imaginar. Antes que ela pudesse processar tudo, um barulho estrondoso a tirou do transe. A porta do bar se abriu com violência e duas figuras encapuzadas entraram gritando. Onde está Juvenal? Um deles perguntou, com uma voz rasgada, cheia de raiva e ameaças. O chão pareceu tremer sob os pés de Dita. Dita sabia que não podia se deixar levar pelo pânico. Ele não está aqui! Gritou, mas a adrenalina escorria por suas veias e suas mãos tremiam. Jorge a puxou para trás, escondendo-a. Mas no fundo, ela sentia que a verdadeira batalha não era só contra Juvenal, mas agora também contra as verdades que estavam emergindo. O calor da raiva e do medo se misturavam dentro dela, enquanto ecos do passado começavam a se revelar. O que mais poderia surgir? O peso dos segredos pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Dita sentia que seu mundo estava prestes a mudar outra vez. Só que dessa vez, o que ela sempre pensou que sabia poderia ser um castelo de cartas prestes a desabar. Como o marido ouvinte sentia. E o mais aterrador, quem mais estava envolvido nesse jogo sombrio? Dita sentia um frio na barriga. Era hora de enfrentar a tempestade. Dita estava paralisada, as figuras encapuzadas na sua frente, em meio à ameaça palpável no ar, pareciam condenar não só Juvenal, mas toda a sua vida.
Ela respirou fundo, o pânico se acumulava e as palavras de Jorge reverberavam em sua mente. Juvenal e ele, juntos. O que isso significava? O chão tremia sob ela e o coração acelerava. Então, tudo aconteceu em um mátimo de segundos. Uma das figuras avançou, braços musculosos e um olhar raivoso. "Onde está, Juvenal?" gritou outra vez, mexendo em algo dentro da jaqueta. Dita sentiu o sangue escorregar para suas mãos trêmulas. Jorge a puxou para mais perto, mas um desejo de enfrentar aquela realidade tomou conta dela. Era hora de lutar. "Ele não está aqui!" Dita respondeu, sua voz ecoando com uma bravura que sentia vir de dentro. Mas a adrenalina e o medo misturavam-se. O ambiente parecia cada vez mais opressivo, e o cheiro de linguiça grelhada se dissipava, deixando só o cheiro de medo. "Você acha que pode ficar na sua, hein? Essa é a última chance." Um dos encapuzados gesticulou agressivamente, e num movimento rápido, ele tirou uma foto do telefone e jogou ela sobre o balcão. Dita olhou e seu mundo desabou. A foto mostrava um grupo de homens, e entre eles, Juvenal, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Mas o que a fez gritar foi o rosto que estava ao lado dele. "Não, não pode ser." A voz de Dita falhou. Jorge, com a expressão mais tensa, olhou para a imagem e virou a cabeça lentamente. Aquela mulher na foto era sua mãe. Ela estava próxima de um homem que Dita havia acreditado ser um amigo distante. "Dita, eu não sabia. Eu nunca imaginei que..." Jorge começou, mas Dita já não ouvia. O quebra-cabeça de sua vida começou a se desintegrar em pedaços minúsculos. Juvenal e sua mãe, envolvidos em algo muito maior? A dor latente de traumas passados era insuportável. Você não pode estar me dizendo isso!" gritou Dita. Cada palavra era como uma facada. Jorge tentava se aproximar, mas ela recuava, questionando toda a sua vida. As memórias de infância, a fúria de Juvenal, tudo estava interligado. Por que ninguém lhe disse antes? Uma risada cortante interrompeu seus pensamentos. O encapuzado que segurava o celular tirou a máscara. E Dita ficou paralisada. O homem que se revelava era conhecido, um velho conhecido de seu passado. "Surpresa, Dita. Você pensou que estava livre do passado?" A voz soava familiar. Era Carlos, um amigo de infância e com um passado tão manchado quanto dela. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade dominava suas palavras. Jorge, entre eles, tentava estabelecer um espaço seguro, mas Dita não podia acreditar no que estava vendo. "Eu sempre estive ao seu redor, Dita. Você nunca percebeu. Juvenal não é o monstro que você pensa. Ele e sua mãe, eles tinham um plano, algo que foi abandonado, algo que agora deve voltar para assombrar todos nós." Cada sílaba dele era como um tiro no peito dela. Dita olhou para Jorge, procurando respostas, mas nem ele sabia o que dizer. Era tudo um jogo de sombras se revelando, e agora ela estava no meio da tempestade. "E essa foto? Essa foto representa o quê?" A necessidade de respostas tornava sua voz quase desesperada. Mas Carlos apenas sorriu com um certo desdém. "Significa que você deve fazer uma escolha, Dita. Ao lado do que você acha que é certo ou a verdade que você ainda não aceitou." E foi nesse exato momento que a porta atrás deles se abriu novamente. Mais figuras entraram, enfurecidas.
O cenário estava prestes a explodir. E Dita sentiu o peso da decisão se aproximando como uma onda gigante. Seu passado não a deixava em paz. O que mais ela precisaria descobrir? Ouvindo o peso dos passos, Dita percebeu que a batalha estava apenas começando. Ali, em meio ao caos, um fio de esperança se aventurou a atravessar seu coração. Um último olhar para Jorge. Uma súplica silenciosa. O que vamos fazer agora? E o mistério pairava no ar, como um desafio pendente. Dita estava paralisada. As figuras encapuzadas à sua frente pareciam condenar não só Juvenal, mas toda a sua vida. Ela respirou fundo, o pânico se acumulando, e as palavras de Jorge reverberavam em sua mente. Juvenal e ele, juntos. O que isso significava? O chão tremia sob ela, e seu coração acelerava. Então, tudo explodiu em um instante. Uma das figuras avançou, braços musculosos, e gritou novamente. Onde está Juvenal? Mas antes que Dita pudesse responder, uma terceira figura entrou pela porta, ofuscando a luz da rua. Era uma mulher. Seus cabelos desgrenhados caíam em cascata. Mas o que mais chocou Dita foram os olhos cheios de desespero que se fixaram nela. Dita. A mulher gritou, sua voz ecoando pela sala. Eu estou aqui para te salvar! Dita ficou boquiaberta. Mãe! A palavra saiu como um sussurro, carregada de incredulidade. A mulher à sua frente era uma sombra de quem ela se lembrava. A mulher que havia desaparecido durante anos, que Dita tanto odiara e buscara entender. Como você? O que você está fazendo aqui? Não é hora de perguntas. Ela se virou para os encapuzados e a tensão na sala mudou. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dela estava firme, mas as mãos tremiam. Jorge e Dita trocaram olhares incrédulos, enquanto as figuras pareciam hesitar. Você? Você realmente estava viva? Um dos encapuzados disse, reconhecendo-a. O ar estava carregado de uma tensão elétrica. Dita mal podia respirar. Você não deveria ter voltado. Eu não tenho medo de vocês. A mulher respondeu com uma coragem que Dita mal conseguia entender, mas a atenção dela se voltava totalmente para Dita, como se essa batalha fosse apenas dela. Você não sabe, Dita. Tudo isso é uma armadilha. Juvenal, ele? A sala explodiu em gritos, enquanto o encapuzado mais feroz avançava. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mulher puxou um objeto do bolso, uma pequena arma. O queixo de Dita caiu. Mãe, não, você não precisa fazer isso. Mas a mulher não hesitou. Você não entende, Dita. Estamos em perigo, e se eles não forem detidos, tudo o que construímos, tudo o que você se tornou, pode ser destruído. Suas palavras eram carregadas de urgência, e o tom de sua voz tornou-se um eco das cicatrizes que Dita carregava. Então, com um movimento rápido, a mulher apontou a arma para os encapuzados. Fiquem onde estão. A última coisa que eu quero é machucar você novamente. Mas não hesitarei. Dita ficou paralisada. Ela estava lá, sua mãe, mas ao mesmo tempo era uma estranha. A confusão tomou conta de seu coração. Carlos riu, quebrando tenso silêncio. Você realmente acha que isso vai resolver? Juvenal não é o único que deve ser derrotado aqui. Ele virou-se para Dita. Se a sua mãe está aqui, então você também é parte disso. O que ela fez e o que seu pai fez.
Pare! Você não sabe nada! Dita gritou, a voz embargada de dor e raiva. Mas o passado parecia estar tomando seu espaço, cada lembrança vindo à tona, arrastando histórias que a feriram profundamente. O barulho na porta crescia, mais figuras se aproximando, e a tensão estava no ar, como um estalo prestes a explodir. Dita, você precisa escolher! A mãe dela disse, com os olhos brilhando de um desespero que Dita nunca tinha visto. Fuja com o Jorge, eles não vão parar por aqui. Não! Dita negou, mas ao mesmo tempo seu coração batia forte. Era uma tempestade interior entre o desejo de resolver tudo e o medo do desconhecido. O que mais estava em jogo aqui? Com um grito, ela olhou para a etiqueta na roupa de Jorge, uma pequena marca esquecida de algo do passado perfeito. Então o chão sob seus pés pareceu vacilar. Não pode ser! Não pode ser verdade! Dita gritou, enquanto ecos de segredos começaram a ecoar em sua mente. Carlos se aproximou, abandonando a máscara do passado. Ele tinha algo nas mãos, uma caixa, e ao abri-la, revelava fotos, documentos. Os olhos de Jorge se arregalaram. Dita, isso não! Mas era tarde demais. Os rostos das figuras naquelas fotos a deixaram sem ar. Dita olhou para sua mãe, e a verdade começou a se desenhar na sua frente, como um caleidoscópio de dor. Havia um plano maior do que ela imaginava. Uma intriga envolvendo não só Juvenal, mas toda a sua família. E quem era realmente Carlos? O que mais eles estavam escondendo? Então o barulho na porta se intensificou, e Dita sentiu que estavam cercados. Ela olhou para a mãe, cheia de urgência. O passado estava prestes a se chocar com o presente de uma forma devastadora, e um novo mistério se formava no ar. O que mais ela ainda não sabia? Era hora de encarar a verdade. A batalha estava definitivamente apenas começando. Dita estava paralisada. As figuras encapuzadas à sua frente pareciam condenar não só Juvenal, mas toda a sua vida. A tensão estava no ar. Ela estava prestes a entender tudo, mas o grito de sua mãe a interrompeu. Dita, escute! A mulher olhava para os encapuzados com uma determinação feroz. Dita sentia seu coração disparar. O que estava acontecendo? A mente dela girava entre confusão e uma chama de esperança. O passado parecia colidir com o presente em uma explosão de emoções. Carlos avançou, insistente. Você não tem uma ideia do que está em jogo, Dita. Esses homens aqui são parte do problema. O olhar de Jorge se tornava mais ansioso, e as sombras da sala pareciam se mover. O cheiro do passado inundava o ar, e Dita sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas antes que ela pudesse processar tudo, a porta se abriu novamente com estrondo. Uma nova figura entrou, mas não era só mais uma. Era uma mulher, com um semblante decidido e olhos que brilhavam com uma familiaridade perturbadora. Dita, eu estou aqui para ajudar. A voz dela era urgente e cortante, e Dita parou instantaneamente. Reconheceu aqueles traços. Mãe! O sussurro escapuliu de seus lábios, incredulidade nas palavras. Como isso era possível? A mulher diante dela, em pé entre os encapuzados, parecia ser a chave que uniria todo o quebra-cabeça. Você não pode confiar em Juvenal. As palavras vieram rápidas, quase gritando com a dor de um passado que Dita achava que havia enterrado.
Ele e seu pai, eles estavam envolvidos em algo muito mais sombrio. Todos na sala, incluindo Jorge, estavam em choque. A situação parecia tensa, unida por uma linha invisível que ameaçava se romper a qualquer momento. Então, ao olhar para a foto nas mãos de Carlos, algo se quebrou dentro de Dita. A mulher na imagem era idêntica àquela que estava ali, chamando-a, gritando para que ela prestasse atenção. O chão parecia tremer debaixo dela. O que você quer dizer? Dita respirou fundo, tentando controlar o medo que a dominava. O que meu pai fez? O que Juvenal tem a ver com tudo isso? A mãe dela olhou fixamente nos olhos de Dita, um olhar que misturava dor e amor. Ele foi um dos cabeças de uma operação que acabou em tragédia. Um acordo quebrado. Juvenal, ele estava lá, Dita. E sua vida, seu sofrimento, tudo isso faz parte desse jogo. Antes que Dita pudesse responder, Carlos riu. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você não sabe quem realmente é sua mãe. As palavras caíram como um peso no ar. Dita sentiu uma onda de náusea. O que ele queria dizer? Ela olhou para a mulher ao seu lado, buscando respostas, mas encontrou apenas uma expressão de dor e medo genuíno. Calma! O que você quer dizer com isso? Dita disparou, quase desesperada. O barulho em volta crescia, mas quando a mãe dela foi se mover para falar novamente, um grito cortante ecoou no espaço, como um grito de aviso. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar. E num movimento rápido, uma delas atirou um objeto. O barulho foi ensurdecedor. Dita sentiu o chão e... Não! O lamento dela ecoou na sala. Um grito que atravessou as paredes do bar. Um lamento que ressoaria pela eternidade. O que acabara de acontecer? Todos os segredos, todas as mentiras, pareciam estar se revelando em uma tela de horror. Carlos a olhou. Sua expressão agora era um misto de medo e algo que Dita não podia nomear. Uma fração do que havia ali parecia ser verdade. E o restante? O restante era um mar de mentiras. Um jogo traiçoeiro. Qual era a verdadeira origem do seu passado? Dita estava diante de um enigma que apenas se aprofundava. Ela se virou para Jorge, a voz tremendo. O que vamos fazer? O que significa isso tudo? E à medida que a confusão transformava-se em pânico, a verdade continuava a se desdobrar. Sombras dançando na luz daquele bar, como se o tempo estivesse jogando todas as cartas na mesa. Dita sentiu que estava prestes a perder tudo. O presente se torcia e as perguntas a cercavam. O que mais estava escondido? Quem realmente eram aqueles homens? E agora, mais crucialmente, o que aconteceria com ela se as revelações continuassem a emergir? A batalha estava longe de terminar. Cada resposta parecia ser uma nova corrente de dor a ser desvendada. Dita estava paralisada. A sala parecia entrar em um turbilhão. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, misturando-se ao lamento de sua própria voz. Tudo havia mudado em um instante. A mulher que havia perdido estava ali. Mas o que significava isso? O choque foi abrupto, mas o peso da verdade ainda parecia distante. O caos se instaurava quando Carlos, percebendo a fragilidade da situação, se preparou para se afastar. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, tentando ganhar algum controle sobre o cenário. As figuras encapuzadas hesitaram, a natureza de suas intenções agora envolta em uma tensão palpável.
Mas antes que pudesse medir as consequências de suas palavras, o estrondo repentino veio do fundo da sala, como se um trovão estivesse prestes a se materializar. A porta do bar se abriu violentamente. Entrou um grupo de homens armados, os rostos ocultos por máscaras. Dita sentiu sua garganta apertar, enquanto a realidade se tornava cada vez mais sombria. "Estou lhe dando uma última chance, Juvenal", gritou o que parecia ser o líder do novo grupo. E então, para um choque abrasador, Juvenal apareceu ao fundo. Como um espectro de seu passado, ele sorriu de maneira maliciosa, como se estivesse brincando na palma dele. "Acho que a festa começou sem mim." Um frio percorreu a espinha de Dita. "Você? Como você pôde?" Foi tudo o que conseguiu articular. Juvenal era a raiz de toda a sua dor. E agora ele estava ali, cercado de aliados e inimigos, como se nada tivesse acontecido. "Não é emocionante, Dita? Tantos segredos, e você ainda não sabe de tudo", ele respondeu, a voz dele repleta de veneno. Ele olhou para a mãe dela. Achou que poderia se esconder para sempre. "Todo o jogo gira em torno de você e do que você não sabe sobre sua própria família." O horror tomou conta de Dita. Sua mente se encheu de perguntas, mas a única coisa que pôde fazer foi olhar para Jorge. "O que está acontecendo?" Sua voz se quebrou, e Jorge parecia tão perdido quanto ela. Enquanto isso, a mulher que havia sido sua mãe erguia as mãos, aparentemente tentando se afirmar frente ao caos. "Não! Você nunca teve controle sobre nós, Juvenal." No entanto, sua força parecia esfumar, enquanto os homens armados se aproximavam. "E você, minha querida, nunca entendeu que era parte de tudo isso. Vocês duas fazem parte de uma história muito maior. Um plano que simplesmente não acabou", Juvenal disse, olhando diretamente para Dita agora. O olhar dele era penetrante, quase hipnótico. "Está na hora de você conhecer a verdade." Enquanto ele falava, as imagens começaram a fluir na mente de Dita, como flashes. Seu pai ausente, a dor de sua infância, tudo ligado a um universo sombrio. Mas a ideia de que esse homem tinha controle sobre sua vida era insuportável. Era uma batalha que Dita não estava disposta a perder. "Cale-se!" gritou Dita com ferocidade. "Você não pode me controlar mais." Algo dentro dela se acendeu, mas a força dela foi interrompida por um novo grito. Um grito vindo de um dos encapuzados. "Acorda, Dita! Você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais." A tensão estava agora à beira da explosão. Carlos se aproximou, o rosto estampado com terror. "Dita, escute. Há algo mais que você precisa saber." O que Juvenal disse, ele não é o único. A revelação pairava no ar, um peso adicional. O grupo inteiro parecia hesitar, e o ambiente carregava um silêncio denso e tenso. O que mais havia? A mente de Dita girava. Com um movimento rápido, ela olhou para a mulher ao seu lado, sua mãe, que se esforçava para se manter firme diante do turbilhão. "Você tem que parar com isso, mãe. O que mais vocês esconderam de mim?" O grito saiu como um sussurro desesperado, cheia de dúvidas e medos antigos. A conexão que Dita sempre sentira estava se desfazendo, e um novo caos tomou forma. E então a bomba caiu. A mãe de Dita começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não é apenas minha filha, Dita. Você é
A frase pairou no ar, cheia de significado e promessa de dor. A sala parecia encolher. Todos os olhos estavam fixados nela, e um novo mistério se desenhava no horizonte. Você é a chave para todo esse jogo. E o que Juvenal quer de você é muito mais do que você imagina. O que isso significava? O que estava em jogo? E o que mais estava escondido sob o manto de segredos que cercava sua família? O vazio de respostas deixava Dita em um estado frenético. O que mais ela precisava descobrir? O futuro estava prestes a desmoronar, e Dita sentiu uma tensão que nunca havia sentido antes. A próxima resposta poderia mudar tudo. E uma tempestade de incertezas se formava ao seu redor. A batalha havia começado, mas a verdadeira guerra ainda estava por vir. Dita estava paralisada. A sala parecia entrar em um turbilhão. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, misturando-se ao lamento de sua própria voz. Tudo havia mudado e num instante. A mulher que havia perdido estava ali. Mas o que significava isso? O choque foi abrupto, mas o peso da verdade ainda parecia distante. Dita, você é a chave para todo esse jogo. E o que Juvenal quer de você é muito mais do que você imagina. As palavras da mãe dela pairavam como nuvens pesadas. O clima estava tenso e as figuras encapuzadas hesitavam, a insegurança refletindo em seus rostos escondidos. Dita lutava contra as perguntas que surgiam em sua mente, cada uma mais confusa que a anterior. Então, sem aviso, um dos encapuzados avançou. Ele puxou uma cobertura do rosto, revelando um rosto que Dita conhecia muito bem. Seu coração parou por um instante. Lucas! O nome escapuliu de seus lábios, um misto de choque e desespero. Lucas, seu ex-namorado, aquele que havia desaparecido sem explicação anos atrás. Ele estava ali, entre os inimigos, e sua presença cortava como uma faca. Dita, eu não queria que você visse isso assim. A voz dele estava embargada, misturando dor e urgência. Mas antes que pudesse completar a frase, outro encapuzado gritou. Chega! Não temos tempo para isso! O líder da nova equipe, um homem de presença dominante, olhou para Lucas com desprezo. O que você está fazendo aqui? Sua lealdade deveria estar conosco. Dita piscou, sua mente girando. Por que Lucas estava ali? Ele sempre fora tão preocupado em proteger o futuro deles juntos. E agora estava envolto em toda essa confusão. O olhar de Lucas, antes caloroso, estava agora nublado por uma mistura de medo e determinação. O caos em torno deles se intensificava, como se o mundo estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Eu tinha que te encontrar, Dita. É sobre a sua mãe. Ela sabe mais do que está dizendo. Lucas gritou, a urgência na voz insuflando um novo nível de tensão. Juvenal não é seu maior problema. Sua mãe está envolvida em algo que pode acabar com todos nós. O eco da frase provocou um silêncio completo. Dita olhou para a mãe, que agora parecia mais uma estranha do que nunca. O que ela sabia? O que havia escondido? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e Dita podia sentir seu mundo desmoronar. Você não pode confiar nela, Dita. Lucas insistiu, estendendo as mãos como se tentasse alcançá-la. Ela fez parte do plano de Juvenal, e agora ele a está usando. O que mais ela escondeu de você? Dita se sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. Uma onda de traição tomou conta dela. Era como se tivesse acordado de um pesadelo, apenas para perceber
que estava em outro, muito pior. As últimas memórias de sua infância começaram a voltar, todas conectadas a eventos que nunca fez questão de entender. A sala estava um caos completo agora. Os homens armados começaram a murmurar entre si, o clima mudando mais uma vez. As tensões explodiam em cada canto e a mãe de Dita parecia inquieta, o olhar dela mudando entre Dita e Lucas. Dita, não escute ele! A mãe gritou, sua voz agora carregada de desespero. Lucas é um traidor! Ele está tentando te manipular! A súplica em sua voz cortava mais do que os gritos dos outros. Mas a dúvida se instalou no coração de Dita. Cada palavra agora soava como um eco distante da confiança que um dia teve. Então, a porta atrás de Juvenal se abriu novamente. Um homem alto, com um olhar frio e calculista, entrou. Ele estava vestido de forma elegante, mas havia algo ameaçador em sua presença. Parece que a família está reunida. E eu perdi a diversão? A forma como ele falou fez Dita tremer. Quem era aquele? Você pode ser a chave, Dita, mas não se esqueça de quem é realmente seu inimigo, o homem afirmou. A voz dele era suave e cheia de segundas intenções. Com um gesto, ele apontou para Lucas. Ele não é quem você pensa que é. E enquanto as palavras dele pesavam no ar, o choque de ouvir que Lucas poderia ser a verdadeira ameaça fez Dita se sentir como se estivesse sendo empurrada em um abismo escuro. O que mais estava escondido? Cada resposta que buscava parecia se afastar, e as consequências desse confronto poderiam ser devastadoras. A batalha estava aumentando, mas a verdadeira guerra estava apenas começando. Dita sentiu que todas as suas certezas agora estavam em jogo. O que aguardava estava mais sombrio do que poderia imaginar. Dita estava paralisada. A sala parecia entrar em um turbilhão. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, misturado ao lamento de sua própria voz. Tudo havia mudado em um instante. A mulher que havia perdido estava ali. Mas o que isso significava? O choque caiu como um peso sobre ela, e o ar ao seu redor ficou denso. Dita, você é a chave para todo esse jogo. E o que Juvenal quer de você é muito mais do que imagina. As palavras da mãe dela ressoaram, mas a confusão só aumentava. Juvenal sorria, como se soubesse algo que todos ali ignoravam. As figuras encapuzadas hesitavam. Suas intenções permaneciam obscuras, esperando o movimento certo para atacar. Então, de repente, um grito cortou o ar. Dita, cuidado! Lucas disparou em um tom desesperado, mas não houve tempo. Uma explosão ensurdecedora reverberou pela sala quando a porta dos fundos estourou com uma força tremenda. Pedaços de madeira e vidro voaram em todas as direções. Um homem, enorme e ameaçador, avançou, envolto em fumaça e caos. Ele parecia uma sombra viva, com um olhar de fogo. Vocês acham que podem esconder a verdade? Gritou. Sua voz era como um trovão que ilumina uma tempestade. Dita sentiu o coração disparar. Juvenal instantaneamente mudou a expressão. Não, o que você está fazendo aqui? O pânico na voz dele era inconfundível. O novo homem simplesmente sorriu, um sorriso misto de satisfação e fúria.
Vim recolher o que é meu. Com um movimento rápido, ele puxou uma arma, e os risos dos encapuzados se transformaram em gritos de medo. Dita sentiu um nó na garganta. A cena se desenrolava como um pesadelo. Vá pro lado, Dita! Sua mãe gritou, entrelaçando-se à frente dela. Não deixe que ele... E antes que o aviso pudesse ser completo, uma bala disparou e tudo se transformou em um turbilhão de caos. O tiro ecoou e Dita viu a mãe cair. Um sorriso agonizante no rosto e o olhar fixo no céu, enquanto lucidez e dor se entrelaçavam. O ar ficou gelado. O peso em seu peito era insuportável e a cena parecia um filme horrendo. Não! Mãe! O grito dela rasgou a sala. As palavras saíram como um último suspiro em um turbilhão de horror. Suas pernas se moveram sozinhas. Ela correu até o corpo da mãe. O mundo ao redor dela desapareceu. Os homens começavam a se dispersar, mas Dita não conseguia sentir nada exceto uma onda de dor. E então, enquanto ela se esborrachava no chão, algo mudou. O homem que havia disparado olhou para Juvenal e algo nos olhos dele se iluminou. Você nunca disse que teria uma filha. Juvenal. A menina é mais importante do que pensei. A revelação bateu como um raio, crispando o ar ao redor deles. O que isso significava? Ela não deve saber nada, Juvenal respondeu apavorado, enquanto todos os olhares se voltavam para Dita, que ainda estava paralisada, com lágrimas misturando-se ao sangue. Você realmente achou que poderia manter isso em segredo? O homem sorriu cruelmente. A verdade é que Dita tem um papel muito maior nesse jogo. Um legado que você nunca desejou que ela soubesse. E enquanto suas palavras ressoavam, tudo parecia desabar. Dita olhou de Juvenal para sua mãe. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O nó na garganta cresceu e seu peito estava prestes a explodir de tantas perguntas. Era um turbilhão de emoções, uma tempestade interna. Ela não podia suportar mais. Juvenal, no entanto, franziu a testa, desencadeando uma nova onda de tensão. Dita, você não precisa saber. Deixe isso para lá. Ele hesitou por um momento, antes de cerrar os punhos. Eu vou protegê-la. Mas o homem apenas sorria, selando um destino muito maior. O chão sob ela começou a tremer, e Dita percebeu que a batalha estava longe de acabar. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai e o que eles queriam dela? O peso da verdade se aproximava, e Dita sentiu o gelado do medo percorrendo sua espinha. Era hora de encarar a tempestade. O caos ainda reinava ao redor dela, mas uma centelha de esperança acendeu em seu coração quebrado. O que mais ela aprenderia sobre sua família? O que mais estava em jogo? A batalha estava apenas começando e Dita estava prestes a descobrir que tudo o que conhecia poderia mudar da noite para o dia. A verdade viria, e quando chegasse, seria devastadora. Dita estava paralisada. A sala parecia entrar em um turbilhão. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, misturado ao lamento de sua própria voz. Tudo havia mudado em um instante. A mulher que havia perdido estava ali. Mas o que isso significava? O choque caiu como um peso sobre ela, e o ar ao seu redor ficou denso. Dita, você é a chave para todo esse jogo. E o que Juvenal quer de você é muito mais do que imagina.
As palavras da mãe dela ressoaram, mas a confusão só aumentava. Juvenal sorria, como se soubesse algo que todos ali ignoravam. As figuras encapuzadas hesitavam. Suas intenções permaneciam obscuras, esperando o movimento certo para atacar. Então, de repente, um grito cortou o ar. Dita, cuidado! Lucas disparou em um tom desesperado, mas não houve tempo. Uma explosão ensurdecedora reverberou pela sala quando a porta dos fundos estourou com uma força tremenda. Pedaços de madeira e vidro voaram em todas as direções. Um homem, enorme e ameaçador, avançou, envolto em fumaça e caos. Ele parecia uma sombra viva, com um olhar de fogo. Vocês acham que podem esconder a verdade? Gritou. Sua voz era como um trovão que ilumina uma tempestade. Dita sentiu o coração disparar. Juvenal instantaneamente mudou a expressão. Não! O que você está fazendo aqui? O pânico na voz dele era inconfundível. O novo homem simplesmente sorriu. Um sorriso misto de satisfação e fúria. Vim recolher o que é meu. Com um movimento rápido, ele puxou uma arma. E os risos dos encapuzados se transformaram em gritos de medo. Dita sentiu um nó na garganta. A cena se desenrolava como um pesadelo. Vá pro lado, Dita! Sua mãe gritou, entrelaçando-se à frente dela. Não deixe que ele... E antes que o aviso pudesse ser completo, uma bala disparou e tudo se transformou em um turbilhão de caos. O tiro ecoou e Dita viu a mãe cair. Um sorriso agonizante no rosto e o olhar fixo no céu, enquanto lucidez e dor se entrelaçavam. O ar ficou gelado. O peso em seu peito era insuportável e a cena parecia um filme horrendo. Não, mãe! O grito dela rasgou a sala. As palavras saíram como um último suspiro em um turbilhão de horror. Suas pernas se moveram sozinhas. Ela correu até o corpo da mãe. O mundo ao redor dela desapareceu. Os homens começavam a se dispersar, mas Dita não conseguia sentir nada, exceto uma onda de dor. E então, enquanto ela se esborrachava no chão, algo mudou. O homem que havia disparado olhou para Juvenal, e algo nos olhos dele se iluminou. Você nunca disse que teria uma filha, Juvenal. A menina é mais importante do que pensei. A revelação bateu como um raio, crispando o ar ao redor deles. O quê? O que isso significava? Ela não deve saber nada. Juvenal respondeu, apavorado, enquanto todos os olhares se voltavam para Dita, que ainda estava paralisada, com lágrimas misturando-se ao sangue. Você realmente achou que poderia manter isso em segredo? O homem sorriu cruelmente. A verdade é que Dita tem um papel muito maior nesse jogo. O legado que você nunca desejou que ela soubesse. E enquanto suas palavras ressoavam, tudo parecia desabar. Dita olhou de Juvenal para sua mãe. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O nó na garganta cresceu, e seu peito estava prestes a explodir de tantas perguntas. Era um turbilhão de emoções, uma tempestade interna. Ela não podia suportar mais. Juvenal, no entanto, franziu a testa, desencadeando uma nova onda de tensão. Dita, você não precisa saber. Deixe isso para lá. Ele hesitou por um momento antes de cerrar os punhos. Eu vou protegê-la. Mas o homem apenas sorria, selando um destino muito maior. O chão sob ela começou a tremer e Dita percebeu que a batalha estava longe de acabar. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai e o que eles queriam dela?
O peso da verdade se aproximava, e Dita sentiu o gelado do medo percorrendo sua espinha. Era hora de encarar a tempestade. Nesse momento, uma vibração intensa fez a sala estremecer, e todos pararam confusos. Um som familiar ressoou, e de repente o chão começou a rachar. Uma fissura se abriu bem no meio do bar, e uma luz ofuscante emerge da escuridão. Dita ficou paralisada, sem entender o que estava acontecendo. As figuras encapuzadas correram, mas Juvenal ficou imóvel, assustado. A luz cresceu e havia algo, não uma pessoa, mas uma presença. Dita sentiu o coração acelerar, e então, do centro da luz, uma figura conhecida surgiu. Era seu pai. Não o homem fantasma que ela havia imaginado, mas um homem forte e vibrante. Ele sorriu para ela, mas havia algo enigmático em seu olhar. Dita, eu voltei! A voz dele era profunda e ecoava como um trovão. E agora, a verdade não pode mais ser escondida. Dita ficou em estado de choque. Sua mente rodou. Como ele estava ali? O que significava isso? As respostas que sempre buscou estavam presentes, mas a realidade que construíra estava prestes a desmoronar. O que mais seu pai sabia? Que jogo era esse? E mais importante, onde ficava sua mãe agora? As interrogações tomavam conta dela. O que mais estava por vir? O que esse retorno significava para a família? O mistério estava apenas começando. Dita percebeu que a batalha que a aguardava era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Dita estava em choque. A luz ofuscante à sua frente projetava sombras longas nas paredes do bar destruído. Seu pai, o homem que ela acreditou estar perdido para sempre, estava ali. Eu voltei. Sua voz soava como um eco profundo, chamando-a de volta à realidade. O pânico tomou conta. Olhando para a cena caótica, Dita viu sua mãe ferida no chão. A adrenalina cresceu dentro dela e a dor era insuportável. Mãe! Gritou, correndo em direção ao corpo. Mas algo a deteve. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Você é a chave para todo esse jogo. Dita, você não tem tempo para isso. Ele está aqui para te ajudar, Lucas gritou, tentando puxá-la para longe dos escombros. Dita hesitou, os olhos fixos no pai. O que você quer de mim? Questionou, a voz embargada pela emoção. Eu estou aqui para revelar a verdade, ele respondeu, a voz firme. Juvenal e eu. Nós éramos parte de um plano maior, mas as coisas deram errado. Preciso que você entenda que o legado da nossa família é perigoso. Juvenal, agora claramente intimidado, balançou a cabeça. Não, isso é loucura, ele exclamou. Mas por dentro, Dita podia sentir que a dúvida começava a dominá-lo. O homem que fora seu algoz, agora inseguro, frente a essa nova revelação. Então, a tensão cresceu. O braço do homem ameaçador se ergueu. Chega de jogos. Esta não é uma disputa familiar. É uma questão de vida ou morte. O ar ficou denso e todos os olhares estavam fixos. Dita respirou fundo e, em um súbito momento de clareza, percebeu que tinha o poder. Uma onda de coragem surgiu dentro dela. Eu não vou deixar que ninguém controle a minha vida. Se você está aqui, pai, então por que não começamos a lutar juntos pela verdade? O olhar de seu pai
se suavizou. Isso é o que eu sempre quis, Dita. Sua vida não precisa ser como a minha. Reescreva sua história. A promessa naquelas palavras parecia um sopro de esperança em meio ao caos. A cena ao redor parecia ganhar foco, como uma câmera se ajustando. A mãe de Dita, ferida, levantou um pouco a cabeça, enviando um olhar que misturava amor e dor. Você pode vencer, filha. A história da nossa família não vai se repetir. Era um chamado e Dita sentiu que tinha que responder. Com um passo à frente, encarou Juvenal. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. Eu não serei. Cada palavra sua estava carregada de determinação. O barulho da batalha externa se tornava um eco distante. A conexão que sentia com aqueles ao seu redor era profunda e ainda mais urgente. Juvenal hesitou. Seus aliados ao lado dele pareciam tão perdidos quanto ele. O que você pretende, Dita? Ele cessou, e a sala ficou em silêncio. A verdade estava prestes a ser revelada. Vamos derrubar os muros que nos separam. O passado não pode nos prender. Dita gritou, e cada palavra reverberou como um trovão em seus corações. Pouco a pouco, o medo foi se dissipando. E uma nova aliança se formou. E como um comando de vida, a luz da verdade começou a brilhar. Dita estendeu a mão e a aceitou. Os outros começaram a se unir. Com coragem, eles estavam prontos para enfrentar a tempestade que vinha. Então, mais explosões de luz surgiram. Não de morte, mas de renascimento. Enquanto as paredes do bar desmoronavam, a família se levantava. A batalha estava longe de terminar, mas eles tinham um novo começo. O futuro estava se formando diante deles. Agora é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like, dê agora para alimentar o algoritmo e garantir que esses contos continuem. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos.